Tenham aproveitado bastante a noite de ontem, né, aqueles que participaram. E hoje nós teremos, então, a continuidade do nosso evento Momento Pedagogia, um novo pensar, um novo fazer. O tema de hoje será uma mesa redonda sobre quais são as novas tendências na pedagogia. Vamos abordar o tema pedagogia hospitalar e também a pedagogia inclusiva no mercado de trabalho. São os dois temas de hoje. Antes, primeiro, eu gostaria de agradecer, além da presença de vocês, também os nossos patrocinadores. Obrigada. Os nossos patrocinadores são a Livraria Chaim, como vocês devem ter visto, pelo material recebido, a Unindos, Livraria também Curitiba, e também a Arte em Flor, que nos concedeu essas flores lindas, né? E também nós temos a Barion, né? Então, agradecemos o apoio deles terem acreditado no nosso projeto. Para compor a nossa mesa, eu gostaria de convidar as pedagogas Claudineia Maria Vischi Avancini. Uma salva de palmas. Obrigada, Claudineia. Seja bem-vinda. Também chamamos para compor a mesa a pedagoga Maria José Wilczek Kais. Obrigada, Maria José. À sua esquerda. Isso, à esquerda do coração. Pedimos a todos que desliguem o vosso celular, né, e que também nós vamos proceder da seguinte maneira. Primeiro, né, nós teremos uma delas, que é a professora Claudineia, que irá falar conosco, vai conceder, né, um pouco da sua experiência para nós, né, compartilhar dessa experiência. Em seguida, nós teremos também a colaboração da professora Maria José, e após as duas apresentações, aí sim nós vamos abrir para as perguntas. Então, aproveitem para anotar, né, que às vezes acontece de vocês terem a pergunta, né, então anotem, para que a gente possa depois abrir, ok? Para começarmos, eu gostaria de apresentar a professora Claudineia. Ela é pedagoga formada pela Unicamp, especialista em educação social pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná e trabalha na Secretaria Estadual da Educação desde 2004, tendo uma grande experiência em pedagogia hospitalar, na qual irá partilhar conosco essa oportunidade da gente ouvi-la um pouquinho. Muito obrigada. Por favor, Claudineia. Okay. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da professora Fernanda, parabenizar, né, todos vocês que estão aqui nesse momento de discussão. Eu acho que é essencial e é a partir desses momentos que a gente consegue evoluir nas políticas públicas e nas demandas de atendimento que a gente tem necessidade no nosso dia a dia mesmo, nas nossas escolas, nos nossos hospitais. E o que eu venho fazer hoje aqui? Eu venho trazer um pouquinho da experiência que eu tenho em pedagogia hospitalar, tentando trazer para vocês uma nova perspectiva de trabalho. Porque vocês serão futuros pedagogos e quando a gente vai para a pedagogia, vai fazer pedagogia, a primeira imagem que a gente vem à nossa cabeça para a nossa formação é uma escola, né? Onde que eu vou trabalhar depois que eu terminar a pedagogia? Eu vou trabalhar numa escola. E hoje a gente começa a perceber que a pedagogia, ela acaba sendo um campo do conhecimento que está sendo necessário em outros ambientes diferenciados também, diferentes da escola. E por isso que eu venho hoje trabalhar com vocês um pouquinho do que é essa pedagogia hospitalar. Antes de falar diretamente do meu tema, eu acho que é interessante pensar assim,
a terminologia até. Existem alguns teóricos que acabam discordando do tema, né, do nome pedagogia hospitalar. Até para não vincular somente a área da pedagogia, mas mais principalmente por conta de toda a legislação da área. Então, a gente tem toda uma fundamentação legal para o trabalho nos hospitais, do MEC, de secretarias estaduais, das secretarias municipais, e todas essas legislações, elas nunca trazem o nome pedagogia, elas nunca trouxeram até hoje o nome pedagogia hospitalar. Então, o MEC, ele usa o termo classe hospitalar ou atendimento domiciliar para as crianças e adolescentes que ficam afastadas da escola por problemas de saúde. Então, a gente tem, no campo da pedagogia hospitalar, né, alguns pesquisadores que discutem a educação hospitalar e não pedagogia somente hospitalar. Até porque a pedagogia acaba fechando muito só no pedagogo, na gente. E vocês vão ver que a experiência que a gente tem com a educação no hospital é uma experiência que avança não só no pedagogo, mas avança em outros campos do conhecimento. Então, eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. E aí, da onde que eu falo? Eu trabalho hoje na Secretaria de Estado da Educação, já estou na Secretaria há um bom tempo, e antes de trabalhar diretamente com a gestão da educação hospitalar no Paraná, eu trabalhei como pedagoga num hospital. Eu fiquei 2 anos trabalhando no Hospital Pequeno Príncipe, coordenando a equipe de professores do Estado do Paraná nesse hospital. A gente implanta esse serviço no Paraná, o Estado, né, implanta esse serviço no ano de 2007, e eu componho a primeira equipe no Hospital Pequeno Príncipe. Aqui em Curitiba foram implantados, nesse ano de 2007, em outras 5 unidades. Então, no total, a gente tinha 6 unidades, e eu, né, fui coordenar a equipe de professores, que o meu papel, enquanto pedagoga no hospital, ligada à Secretaria de Estado da Educação, era coordenar a equipe de professores que estavam, né, trabalhando no hospital. Só que o pedagogo que trabalha no hospital, ele não fica... esse é um exemplo da atividade que o pedagogo do hospital ele pode fazer. Existem outras N funções que nós também podemos desempenhar no hospital. E eu vou tentar trazer um pouquinho dessa discussão, mas focando nessa experiência do Estado, né? Porque eu venho aqui representando uma secretaria que tem um serviço, que tem um programa de escolarização no hospital. Então, eu vou falar bastante desse serviço, mas também vou trazer algumas outras perspectivas. Porque a gente tem, tem como possibilidades de trabalho no hospital o trabalho como organizador do trabalho pedagógico, que é esse que eu vou falar com mais detalhes para vocês daqui a pouquinho. A gente tem a possibilidade de trabalho nas brinquedotecas. Existe uma lei nacional que obriga todos os hospitais a ofertarem brinquedotecas, né? Todos os hospitais que tenham atendimento pediátrico, ele tem a obrigatoriedade de oportunizar ali uma brinquedoteca para a criança. E essa brinquedoteca, ela acaba sendo construída, né, disponibilizada nos hospitais, e ela não pode ficar lá pura e simplesmente ocupando um espaço no hospital, ela tem que ser utilizada. E como que essa brinquedoteca ela é utilizada? Ela precisa de profissionais para trabalhar nela, para que as atividades se desenvolvam. Alguns hospitais optam por trabalho voluntário. Então, alguns voluntários vão e usam essa brinquedoteca, trabalham diretamente na brinquedoteca. Outros hospitais, eles contratam pedagogos para trabalhar na brinquedoteca. Então, é uma outra vertente do trabalho. Então, vocês estão vendo que a gente tem a possibilidade, então, de trabalhar diretamente com a escolarização, com os professores,
A vertente do trabalho em brinquedotecas, aí é mais com a parte lúdica, brincadeira, brincar pelo brincar, que tem toda uma fundamentação teórica por trás disso também. E a gente tem a possibilidade de realizar o trabalho como as prefeituras normalmente realizam. Então, em Curitiba, a gente tem, em alguns hospitais, convênios com a prefeitura. E a prefeitura libera alguns professores para o atendimento nesses hospitais. E aí, como que é esse atendimento? Normalmente, os professores que a prefeitura libera são pedagogos, que fazem parte do quadro próprio lá da prefeitura, e esses pedagogos, eles trabalham como o pedagogo trabalha na rede municipal. O que a gente faz quando a gente presta um concurso da prefeitura? Normalmente a gente vai dar aula. E então os pedagogos que vão para o hospital acabam fazendo as mesmas coisas que ele faria numa escola, ele vai dar aula. Então, o que a gente acaba realizando nos hospitais é uma divisão de tarefas. Então, como a gente tem o Estado e a prefeitura, às vezes, trabalhando no mesmo hospital, e por conta da municipalização que aconteceu historicamente no nosso Estado, a gente acabou fazendo essa divisão no hospital também. Então, quando tem prefeitura, a prefeitura atende as crianças pequenas, do ensino fundamental e as séries iniciais do ensino... a educação infantil, desculpem. Eles atendem a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, e o Estado atende as séries finais, que seria lá a 5ª, a 8ª série, que hoje é 6º ao 9º ano, e o ensino médio. Então, essa é uma outra possibilidade de trabalho. Então, vocês vejam que eu já apresento para vocês, logo de cara, 3 possibilidades de trabalhos diferentes para vocês fazerem dentro de um hospital. E eu fiquei sabendo de algumas outras possibilidades. Existem algumas equipes multiprofissionais nos hospitais que também estão contratando pedagogos para o trabalho multiprofissional. Então, por exemplo, existe num hospital a possibilidade de perda, né? A gente perde criança por conta da doença. E as famílias acabam tendo dificuldade de lidar com essa questão, né? Ninguém está preparado para perder ninguém, né? Principalmente se for criança ou adolescente. A gente sempre se prepara para perder as pessoas mais velhas. Quando é uma criança, é muito complicado de lidar com essas questões. E aí, o que os hospitais estão percebendo? Que o pedagogo ele pode ajudar dinamizando, né? Trabalhando, tentando trabalhar pedagogicamente com essa perda. Então, tem hospitais contratando o pedagogo para fazer parte dessa equipe de luto, que eles chamam, né? Então, são 4 possibilidades. Então, eu poderia elencar aqui inúmeras possibilidades de trabalhos para vocês, mas eu acho que é interessante assim, vocês terem essa visão bem ampla de tudo que vocês podem fazer com a formação que vocês vão ter daqui um tempo, né? Que é o diploma lá de pedagogia de vocês. Então, eu quero entrar nos meus slides agora, se puder, né? O menino está lá dentro, né? Tá. Para falar especificamente do trabalho do pedagogo enquanto organizador do trabalho pedagógico, né? Então, vamos pensar que o pedagogo ele pode trabalhar no hospital como a gente trabalha no Estado. Então, o que o Estado faz? Né? Eu, então, faço parte da Secretaria de Estado da Educação. A secretaria tem uma superintendência lá dentro e o meu serviço, meu e das minhas colegas, né, meus professores, eles está dentro do Departamento da Educação Especial e Inclusão Educacional. Então, a gente faz parte da Educação Especial ali na Secretaria de Estado. A gente trabalha ali na Água Verde, num prédio todo coloridinho. Então, se vocês quiserem qualquer dia visitar, fiquem à vontade. E o nome do serviço do qual eu faço parte lá é Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar. Aí a gente abrevia isso aí, vira SARE, né? S-A-R-E-H. Né? Bem sugestivo o nome, né? Então, pode ir para o próximo, por favor. Então, qual que é a minha intenção hoje para conversar com vocês? É tentar falar do SARE na questão da especificidade do trabalho do pedagogo. Qual que é a especificidade do trabalho do pedagogo no SARE?
na pedagogia, né, na pedagogia hospitalar, na educação hospitalar, que a gente tem essa caminhada já desde 2007. Pode, próximo. Então, aqui eu trago para vocês qual é o objetivo, então, do SARI. É proporcionar atendimento pedagógico, né, então, educacional, prioritariamente de 6º ao 9º ano, no ensino fundamental, e para as séries do ensino médio, para as crianças e para os adolescentes que se encontram impossibilitados de frequentar a escola, por problema de saúde, porque está fazendo tratamento, ou porque não está podendo, né, está internada. E esse atendimento ele acaba oportunizando que essa criança continue o seu processo escolar e seja algumas vezes inserida e até mesmo reinserida, porque o que a gente percebe na nossa caminhada com a pedagogia hospitalar, que algumas crianças, por conta da doença, elas abandonam a escola, elas evadem da escola, elas ficam doente, aí elas começam a ficar doentes em março, aí elas perdem aula até setembro, quando chega setembro que ela tem alta, ela não consegue voltar mais, porque ela ficou o tempo todo fora da escola. Então, quando a gente começou a trabalhar no hospital, a gente começou a ver que muita criança estava fora da escola, porque ficava doente e não tinha como voltar. Na cabeça dela, ela não sabia como ela poderia voltar, e se ela voltasse, ela ia se sentir excluída, porque ela teria perdido todo aquele conteúdo que os colegas estariam aprendendo. Então, a hora que a gente começa a implantar, a trabalhar com essas crianças, a gente dá a possibilidade de manter o vínculo escolar dela, manter os conteúdos escolares, para a hora que ela voltar, ela não sinta uma quebra da sua escolarização. E as crianças que nunca foram na escola, a gente faz matrícula ou rematrícula, né, de crianças que abandonaram. Então, por isso, a inserção e reinserção. Próximo. Aí eu trago um pouquinho do amparo legal. Existem várias leis que justificam o trabalho. Desde uma lei lá de 1969, um decreto-lei 1044, que já no seu artigo 1º, ele dispõe sobre o tratamento excepcional para alunos portadores de afecções. Então, é um decreto que diz assim, a escola tem obrigatoriedade, ou o Estado, os municípios têm obrigatoriedade de ofertar a escolarização para as crianças que estão doentes, que têm alguma doença infecto-contagiosa ou impeditiva de frequentar a escola. Então, é uma legislação já de 69, que a gente usa até hoje, porque depois dela, todas as outras que vieram, né, acabaram complementando, mas nenhuma que substituiu. Tem a Constituição Federal, no seu artigo 205, é o artigo que fala especificamente da educação, que toda criança tem direito à educação, a ter respeitado, né, os seus direitos de cidadania, educação, saúde. Então, a questão assim, se toda criança tem direito à educação, por que a criança que está internada ela fica sem escola? Então, não tem porquê. A Lei 6.202, de 75, ela atribui a estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares. As meninas grávidas, elas têm a possibilidade de, durante um período de tempo, fazer exercícios domiciliares. Então, tem uma legislação que ampara essas gestantes nesse sentido. O Estatuto da Criança e Adolescente, a 8.069, de 90, traz de novo a questão da criança e do adolescente enquanto sujeito de direito à educação, direito a receber essa educação independente do lugar que ele esteja. A Resolução 41, /95, é uma resolução do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, está ali, questão de direito, manter a criança na escola é direito fundamental dela, e então essa escola, ela não precisa necessariamente ser o espaço escolar que a gente habitualmente
conhece, mas pode ser uma escola num lugar diferenciado, no caso o hospital. A Lei 9.394 de 96, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, está muito claro na LDB que, né, toda criança tem direito à educação, independente da sua situação. A resolução 02 de 2001, que é uma resolução do Conselho Nacional da Educação, da Câmara de Educação Básica, é uma diretriz nacional para a educação especial na educação básica. Então, essa resolução, ela traz a primeira, né, é um primeiro momento que aparece a terminologia ali, classe hospitalar, atendimento domiciliar. E com base nisso, o MEC, em 2002, ele institui, né, um documento que se chama Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar, Estratégias e Orientações. É um documento bem grande que traz várias estratégias e orientações para a implantação do MEC. Implantação de classes hospitalares, de atendimento pedagógico domiciliar, ditos, né, pelas pessoas que estão no MEC naquele período, em 2002. Com base nessa documentação, em 2003, aqui no estado do Paraná, o Conselho Estadual da Educação, ele faz uma deliberação, que é a número 2 de 2003, que dá normas para a educação especial. E nessa deliberação do Conselho Estadual da Educação, aparece também em alguns artigos que toda criança, independente se ela é especial ou não, ela tem direito a receber o atendimento no hospital, o atendimento pedagógico no hospital. Com base nessa deliberação do Conselho Estadual da Educação, a Secretaria de Estado da Educação, ela decreta lá uma resolução secretarial criando o SARI, criando o serviço do qual eu faço parte. E, em 2008, a gente faz uma instrução normativa que vai estabelecer ali procedimentos para a implantação e o funcionamento do SARI. São todas as regras, normas, como que é o trabalho, qual o horário, aonde que vai ter o serviço. Então, é todo um documento bem elaborado, assim, instituindo realmente esse serviço, organizando, dando procedimentos mesmo para essa implantação. Então, isso acontece em 2008, a gente está num processo de reorganização desse documento, para acrescentar algumas questões que no documento anterior, até porque a gente não tinha essa realidade, a gente agora está fazendo uma reorganização desse documento. Próximo. Então, qual que é o meu trabalho na secretaria? É tentar efetivar o programa, fazer com que ele realmente aconteça. E aí a gente trabalha acompanhando, orientando e avaliando a implantação e o funcionamento do serviço de escolarização hospitalar. Então, a gente avalia, organiza, implanta, amplia, né? A gente implantou lá em 2007 e a gente continua implantando até hoje. Porque esse ano a gente implantou em 3 novos hospitais. Eu vou dizer daqui a pouquinho quais são os nossos hospitais. E aí assim, a gente tinha até o ano passado 9 unidades conveniadas e esse ano a gente já está com 11. E a gente está com mais 2 processos em andamento para implantação. Então, todo momento a gente está implantando em alguma nova unidade. Próxima. Aí, quem é que a gente atende no SARI? No primeiro slide, eu já apresentei para vocês alguns indicativos. Só que, mais sistematicamente, mais um, por favor. A gente atende os alunos matriculados ou não na educação básica, então pode ser, né, aluno que não esteja matriculado, ele recebe o atendimento. Até porque a gente pensa que ele vai voltar mesmo, ele não está esse ano, mas o ano que vem a gente vai reinserir essa criança de novo na escola. Então, a gente trabalha nessa perspectiva. Alunos de escolas públicas e privadas, então, se a criança está lá no hospital, a gente vai atender independente de que escola que ele esteja matriculado. Prioritariamente, então, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, do 1º ao 3º ano do ensino médio, educação de jovens e adultos. Próximo, por favor. No próximo, a gente vai ver que a educação especial
E nas unidades que a gente não tem convênio com a prefeitura, que aí não tem professor de primeira a quarta, da educação infantil, a gente atende também alunos do primeiro ao quarto ano. É um pouco difícil porque os nossos professores são professores que não têm formação para trabalhar com alfabetização, por exemplo. Eles são professores de área, eu vou dizer daqui a pouquinho da formação deles para vocês. Mas a gente tem uma pedagoga lá dentro que pode tentar organizar, e sempre dentro da equipe acaba tendo professor que tem dupla jornada, né? Ele tem um padrão na prefeitura, outro padrão no Estado. Normalmente o padrão da prefeitura é para séries iniciais. Então, normalmente esse professor acaba suprindo essa necessidade nessas unidades que não tem o atendimento da prefeitura, que atende as crianças menores. Então, o próximo, por favor. Aí a gente vai ver quais são as nossas unidades conveniadas. Então, quem são os hospitais que a gente trabalha? A gente sempre diz unidade conveniada porque nem sempre é só hospital. A gente tem trabalho numa casa de apoio que atende criança com neoplasia. Então, vocês vão ver ali a primeira já, a PACN, que fica em Curitiba, no Tarumã. Não é um hospital. É uma casa de apoio que as crianças vêm para fazer tratamento aqui em Curitiba. E normalmente são de outros estados, outras cidades longe daqui, não tem onde ficar. E aí o hospital, a equipe, o serviço social do hospital acaba arrumando vaga nessa casa, eles ficam morando nessa casa praticamente. Porque o tratamento de neoplasia é um tratamento muito longo. Ele demora ali 2 anos, no mínimo, para fazer todo o tratamento. E você imagina uma criança que mora, sei lá, em Belém do Pará, vem aqui para Curitiba para fazer o tratamento. Como que ela vai ficar vindo todo mês para fazer a quimioterapia, radioterapia, coisas desse sentido? Então, quando a criança adoece e precisa fazer o tratamento aqui em Curitiba, vem a família, né? Vem a criança, vem a mãe, ou a mãe larga os outros filhos, normalmente tem mais filhos, larga os filhos, os outros lá, vem com esse que está doente e fica com essa criança. E aí, às vezes, ela não tem onde ficar. Então, a PACN, ela funciona como uma casa de apoio mesmo, onde as crianças ficam morando nessa casa e vão fazer os tratamentos nos hospitais que a gente acaba atendendo também. Então, faz tratamento no Pequeno Príncipe, no Hospital de Clínicas, no Erasto Gertner. E a gente atende também, então, no Hospital Evangélico de Curitiba, né, é um hospital universitário, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, o Hospital do Trabalhador, é um hospital, né, do Estado, o Hospital Erasto Gertner e o Pequeno Príncipe. Então, essas são as 6 unidades que a gente tem hoje aqui na cidade, aqui não, ali na cidade de Curitiba. Próximo, por favor. É que é tão próximo que, né, a gente... E fora isso, a gente tem em Londrina, no Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, e no Hospital Universitário Regional de Maringá. Essas 9 unidades, essas primeiras 9 unidades que eu comentei, foram as unidades que foram implantadas logo no início do serviço. Desde 2007, a gente tinha até todas essas unidades. Cascavel, Campo Largo e Paranaguá são unidades que a gente implanta esse ano. Cascavel já começa logo no começo do ano. Campo Largo e Paranaguá começam em junho, mais ou menos, os professores a fazer o atendimento, né, nessas unidades. Então, hoje a gente já tem equipes de professores e pedagogo trabalhando no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, no Hospital Infantil Dr. Valdemar Monastier, que é em Campo Largo, e em Paranaguá, no Hospital Regional do Litoral. Então, essas são as nossas unidades. Próximo, por favor. Fora essas unidades, a gente tem, como eu comentei, mais 2 em processo de implantação, que é em Ponta Grossa e em União da Vitória. E aí, o engraçado é que assim, elas não são hospitais, são clínicas de recuperação de criança com, assim... problema com a lei. Então, normalmente são crianças envolvidas com drogadição, com criminalidade, que elas ficam internadas, que os juízes mandam para essas clínicas para desintoxicação. E a gente também está fazendo esse atendimento numa clínica assim, em Ponta Grossa e num hospital psiquiátrico em União da Vitória,
que está em processo, mas a gente colocou um professor substituto por enquanto, para eles não ficarem sem atendimento até que o processo seja assinado, porque o processo é meio demorado, porque é o governador que assina, tem toda uma documentação que eles têm, né, que o hospital que tem interesse tem que arrumar para mandar, então é uma coisa que não é tão rápida, né? E aí, como é composta a equipe? A gente, então, tem um pedagogo que trabalha no hospital. O pedagogo, ele trabalha 40 horas, então ele trabalha de manhã e à tarde. E o que ele faz? Ele organiza o trabalho pedagógico dos professores. A gente tem, junto desse pedagogo, então, 3 professores. Um professor da área de linguagens, e os professores, eles trabalham todos no período da tarde, e trabalham 20 horas. Então, a gente pensa assim, o pedagogo, ele trabalha 40 horas por quê? Porque o pedagogo, ele vai organizar todo o trabalho do professor. A hora que o professor chega, qual que é o trabalho do professor lá dentro? É dar aula para a criança que está internada. Então, o pedagogo, ele precisa, antes do professor chegar, saber quem são os alunos que estão, porque o do trabalho no hospital não é igual a uma escola. A gente não tem sala, como na escola, que a gente chega a uma sala, ou várias salas, e todo mundo, aquelas crianças, aquelas 30, 40 crianças daquela sala, vão ser as mesmas crianças do começo ao fim do ano. Não é assim. O hospital tem uma rotatividade muito grande, porque a criança, ela vai ser atendida quando ela está internada, quando ela está fazendo tratamento. Então, às vezes ela está no hospital, às vezes ela não está no hospital. Então, o pedagogo, ele precisa organizar, saber quem são essas crianças que estão lá, que série estão essas crianças, qual o conteúdo que elas estão vendo na escola. Então, ele tem que ter contato com a escola de origem. Eu vou dizer daqui a pouquinho tudo que é função do pedagogo que trabalha no hospital. E aí, então, o professor de linguagens, ele é um professor que ele pode ser ele vai trabalhar com 4 áreas do conhecimento, com 4 disciplinas, e ele pode ser formado em alguma dessas 4 disciplinas. Então, ele trabalha 20 horas no período da tarde, e ele vai trabalhar com língua portuguesa, língua estrangeira moderna, arte e educação física. Então, esse é o nosso professor de linguagens. Próximo, por favor. O outro professor é o professor de exatas, ciências exatas. Ciências exatas, ele vai trabalhar com as disciplinas de ciências, matemática, física, química e biologia. O professor de ciências humanas é o nosso professor que trabalha com história, geografia, filosofia, sociologia e ensino religioso. Então, ele tem uma formação numa determinada área e ele acaba trabalhando os conteúdos daquelas disciplinas, muitas vezes interdisciplinarmente. É um trabalho todo diferenciado, levando em consideração a adaptação curricular. Então, tem toda uma diferenciação de trabalho que é bem diferente da escola, apesar da gente trabalhar os mesmos conteúdos da escola. Próximo. Aí eu resolvi trazer para vocês um pouquinho do demonstrativo de atendimento. Então, de 2007 a 2010, a gente atendeu 10.712 crianças no Paraná, com um total de 41.303 atendimentos. Por que isso? A gente tem 10 mil crianças atendidas, só que uma criança ela é atendida muito mais do que uma vez. Ela tem no mínimo 3 professores que trabalham ali com 4 ou 5 disciplinas. Então, ele vai atender essa criança mais vezes. Próximo. Aí vamos pensar qual que é a atribuição do pedagogo, né? Então, segundo a instrução 06 de 2008, que eu disse para vocês, a gente tem a atribuição lá de coordenar, acompanhar e avaliar o trabalho pedagógico, bem como organizar os materiais e equipamentos do SARI. Então, foco principal é organizar o trabalho e organizar os equipamentos. Observar a recomendação médica para a liberação dos alunos para receber o atendimento pedagógico. Então, não é assim, está lá no hospital, todo mundo vai receber atendimento. Tem criança que faz transplante, não pode ter contato com ninguém. Quem que vai saber o que vai atender ou não? É o pedagogo. Tá. Então, assim, o pedagogo ele vai conversar com o médico, com a enfermagem, para saber se a criança pode receber atendimento. Vou dar uma acelerada, porque está acabando o tempo, gente. Promover encontros com os professores ali para oportunizar trocas de experiência, porque são 3 professores diferentes, então tem que trocar experiência. Próximo. Elaborar em conjunto com os professores e os profissionais da instituição conveniada um plano de ação pedagógico, bem parecido com a escola,
né? Então tem o plano de ação, o pedagogo que vai organizar junto com os colegas. Articular as ações com os profissionais da instituição conveniada para o desenvolvimento do serviço. Manter contato com a família, com o responsável do SARI na SEED, no núcleo, né, com a chefia e com a escola de origem dessa criança. Então, manter contato com a escola. Muitas vezes é a gente que avisa a escola que a criança está internada. Próximo. Participar de encontros que a gente promove ali na secretaria ou que o núcleo promova, né, formação continuada, então ele tem obrigatoriedade de participar. Organizar e garantir o cumprimento da hora-atividade dos professores, então pensar o que fazer na hora-atividade dos professores. Todos os professores, eles são contratados para 20 horas, mas 4 dessas horas são horas-atividades. Tem todo um trabalho na hora-atividade, então o pedagogo que organiza essa hora-atividade. E entregar para os pais ou responsáveis pela criança uma ficha no final, quando ele tiver alta, para esse pai levar essa ficha e um parecer do que foi feito com essa criança e as atividades para a escola de origem, para a escola poder atribuir uma nota e dar continuidade na vida escolar da criança. Próximo. Arquivar uma cópia dessa ficha no hospital. Fornecer informações atualizadas sobre o serviço para a gente atualizar o banco de dados. Próximo. Organizar o livro-ponto dos professores. Encaminhar mensalmente esse livro-ponto para que os professores recebam o pagamento normalmente, para a chefia competente. Cumprir a carga horária previamente estabelecida. Fazer exames médicos, que todo ano tem que fazer. Próximo. Qual que é a atribuição, então, dos professores? O professor, então, ele vai desenvolver e acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, vai trabalhar, vai dar aula, vai participar dos cursos ofertados pela gente e vai definir com o pedagogo a metodologia de trabalho. Então, o pedagogo, junto com o professor, vão definir qual que é a metodologia. Próximo. Participar na elaboração do plano de ação, o pedagogo organiza, mas o professor tem que participar. Registrar os dias trabalhados, os conteúdos, as informações, fazer o parecer para a criança levar para a escola, cumprir a carga horária, também se submeter a exames médicos. Próximo, por favor. Qual que é o papel, então, docente? O papel docente, o professor ele tem que saber lidar com essas adversidades, com essas diferenças de atendimento, com a flexibilidade. Ele tem que ser um professor flexível para ele poder lidar com essas questões tão diferentes que acontecem no hospital. A Fonseca é uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro que trabalhou muito tempo em hospital e hoje ela pesquisa sobre hospital. Próximo. Aí eu trouxe um pouquinho das atribuições da escola de origem da criança, que também tem todo um rol de atribuições, que eu não vou agora falar um por um, porque, na verdade, assim, é ofertar a tarefa para essa criança, aceitar o que vem da escola, desenvolver todo um trabalho na equipe. Então, pode ir para frente, por favor. Na equipe da escola, registrar o que vem no livro de chamada. Próximo. Das instituições conveniadas, né, que é oportunizar, liberar sala, divulgar o serviço. Pode ir para o próximo, por favor. Ceder espaço, indicar profissional. Próximo. Pode ir para o próximo. Mais um. Vai passar. Aí eu trouxe um pouquinho os contatos da gente, pode ir para o próximo. Então, ali, meu nome, as pessoas que trabalham comigo, né, na secretaria, o telefone da gente, o e-mail, se vocês, né, quiserem entrar em contato. Tem a nossa página, que também tem todas essas informações que eu passei para vocês, está disponível ali. E, para finalizar, eu trouxe uma fala que eu gosto bastante, pode ir para o próximo, por favor. Para a gente refletir um pouquinho, que o trabalho social ele precisa de mobilização, de forças, cada um colabora com aquilo que sabe fazer ou com o que tem para oferecer. Deste modo, a gente vai fortalecendo o tecido social, né, o tecido que sustenta a ação de cada um, e a gente vai se sentindo, então, uma célula de transformação da sociedade. Né? Um texto da Zilda Arnes, que trabalhou muito com essa questão de trabalho social. Então, a gente acaba se inserindo um pouco nessa questão de trabalho social. Então, gente, é basicamente isso, né, que eu tinha para falar. Depois, acho que nas questões a gente pode conversar mais. Se der tempo, a gente vê um vídeo depois do trabalho do pedagogo no hospital, que eu trouxe algumas imagens para vocês verem. Obrigada.
Eu que tenho que lhe agradecer, Claudineia, em nome de todos, né? Obrigada, né? E com certeza, se houver condições, ela tem um vídeo para passar para nós, mas vamos deixar para depois da apresentação, então, agora, da professora Maria José. Havendo um tempinho, a gente tem condições de passar, né? Eu te agradeço mais uma vez e daqui a pouquinho a gente abre para as perguntas. Vamos primeiro ouvir agora, passo a palavra à professora Maria José. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer o convite da professora Fernanda. Dá para ouvir? Não? Eu vou repetir então. Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer o convite da professora Fernanda e parabenizá-la e a vocês todos por esse evento, que, como a professora colocou na fala dela, que é assim que a gente vai agregando conhecimento e despertando consciência e fazer um novo fazer, né? Do pensar por um novo fazer. Eu estou agora trabalhando na instituição Unileu, chama Universidade Livre para a Eficiência Humana. Ela tem como responsabilidade capacitar e inserir pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Pode colocar o primeiro slide, por favor? Essa é uma OCIP, na verdade, não é uma ONG, porque ela tem mantenedores, né? São as empresas, as organizações que mantêm a Unileu. E dessa forma ela não é uma ONG, ela é uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público. E essa organização nasceu quando a presidente da Unileu já trabalhava em alguma organização e percebeu a dificuldade de inserir a pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Por quê? A inclusão está aí, a inclusão chegou há muitos anos atrás, mas uma pseudo-inclusão, né? E chegou praticamente como uma imposição, com a lei das cotas, que a empresa é obrigada, tem a obrigatoriedade de manter, de inserir pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários. 2%, na verdade, 2% do quadro de funcionários terá que ser de pessoas com deficiência. Então, a inclusão veio assim de uma maneira imposta e veio de cima para baixo, né? E pensando nisso, a Andréa Kopp, que é a diretora da Unileu, pensou em montar, em instituir, formar uma instituição, fundar uma instituição que capacitasse de forma de qualidade essas pessoas com deficiência e as empresas também, em contrapartida das empresas, porque a inclusão, essa pseudo-inclusão, né, da época, trouxe 2 pontos, o ponto negativo e o ponto positivo. O ponto positivo é que a sociedade teve que se mobilizar para recebê-los. E o ponto negativo é que as empresas ainda, e a sociedade, as escolas, vários segmentos da sociedade encontravam-se com portas fechadas. Então, esse é um símbolo da Unileu também, é uma porta aberta para a diversidade. Pode passar o segundo slide, por favor? A Unileu tem como missão desenvolver e realizar ações inclusivas no mundo do trabalho, por meio do desenvolvimento da empregabilidade e da valorização da diversidade e da eficiência humana. E a visão da Unileu é ser um centro de excelência na promoção da eficiência humana para a cultura e para a diversidade da pessoa com deficiência. Próximo, por favor. A Unileu atua nesses 5 pilares, que é o atendimento, o serviço de atendimento à pessoa com deficiência, o serviço de atendimento às empresas e a aprendizagem profissional. Esse é um marco da Unileu, é um projeto específico, um projeto bem cuidado, aliás, todos são bem cuidados, mas esse tem uma atenção especial, porque é o que tem uma longa duração. E o outro pilar é as relações institucionais. Na verdade, aqui,
a Unileu estende esse segmento para as instituições com o qual ela faz parceria e encaminha as pessoas com deficiência para concluir a sua escolaridade. E o quinto pilar é dos projetos institucionais. Eu estou, no momento, atuando nesse segmento, nessa área da Unileu, e nós estamos com 2 projetos institucionais na área da educação. Daqui a um pouquinho eu falo deles. A próxima, por favor. E os pilares de atuação, o primeiro pilar seria da empregabilidade, que são todos os cursos que a casa oferece para que a pessoa se desenvolva, se capacite, se conscientize e possa ser inserida com qualidade no mundo do trabalho. Acontece a intermediação entre a Unileu e as empresas e a pessoa com deficiência, os cursos de qualificação que a Unileu oferece, oferece o curso de orientação profissional, que, na verdade, está preparando para o mercado de trabalho, e a Unileu acompanha e recoloca a pessoa com deficiência no mundo do trabalho. A mobilização é o setor que trata dos movimentos sociais. Ele faz parceria com os 3 setores da sociedade. Faz um relacionamento com o governo, com as políticas públicas e o combate ao preconceito. Nós temos 2 projetos especiais que são a marca da Unileu, que é o Rally da Inclusão, onde participam as pessoas com deficiência física, e o Jantar às Escuras, que aconteceu no sábado passado. O jantar totalmente, as pessoas com visão normal, considerada normal, participam de olhos vendados e são servidas por pessoas treinadas para que elas possam exercitar essa deficiência visual. Como é estar jantando sem poder enxergar? O suporte técnico. Existe a tecnologia social, o apoio a programas de inclusão, a capacitação das empresas, né? E os processos seletivos, o mapeamento e o diagnóstico. O mapeamento acontece quando a Unileu visita as empresas, em contrapartida que mantém a Unileu, e verifica a acessibilidade total para que essa pessoa possa ser inserida. E o diagnóstico, na verdade, é da empresa e da pessoa com deficiência, verificando o perfil que seja compatível com a vaga e capacitando essa pessoa e conscientizando as empresas. E faz um trabalho de sensibilização com todos os gestores, diretores, inclusive os colaboradores que vão receber a pessoa com deficiência. O próximo, por favor. E o atendimento na Unileu acontece dessa forma: a recepção, a triagem e a inclusão. Na recepção, a pessoa com deficiência faz o seu cadastro, faz o mapeamento pessoal, profissional, e na triagem, a Unileu elege os clientes da Unileu nos corretos perfis da inclusão, utilizando a documentação recebida na recepção. E na inclusão, busca oportunidades de emprego formal para a pessoa com deficiência cadastrada na Unileu, de acordo com o seu perfil. Nessa inclusão também, a gente faz o acompanhamento e faz parcerias com instituições de ensino que acolham a pessoa com deficiência para que conclua continue a sua escolarização. O próximo, por favor. No serviço de atendimento à pessoa com deficiência, nós temos o curso de empregabilidade. Esse curso é obrigatório. A toda pessoa que faz o cadastro na Unileu, ela tem a obrigatoriedade de fazer esse curso. Por quê? Esse curso desenvolve uma análise do seu perfil, desperta o seu potencial, ela vai analisar em que perfil ela se encaixa para as vagas que as empresas oferecem, ela vai fazer uma reflexão sobre os requisitos para um trabalho, uma reflexão sobre as dinâmicas das empresas e o que a empresa quer de um funcionário.
e, além disso, ela aprende a elaborar um currículo. Onde entra a pedagogia na Unileu? Ela entra aqui, a partir do momento da recepção, triagem, inclusão, já está entrando a pedagogia, porque a gente já faz um levantamento das pessoas que precisam concluir a escolarização, a gente encaminha. A Unileu, na verdade, não tem espaço físico ainda para oferecer a escolarização. Nós estamos com 2 projetos na área da educação, mas não conseguimos concluir por falta de espaço físico. Tem alguém aqui que conhece a Unileu? Ela fica em 2 casas pequenas, na Visconde do Rio Branco, na frente do Sesc da Esquina, em Curitiba. Então, é impossível, não passa pela legislação, não passa pelo alvará para funcionar a escola. Mas essa é a intenção da Unileu ainda, de ter os seus núcleos escolares. Então, a gente faz parceria com as instituições escolares e encaminha. E no momento já da triagem. E o curso de empregabilidade também. Todos os nossos cursos, os cursos que a Unileu oferece, ela capacita os seus instrutores com abordagem em todas as áreas da deficiência. Aí nós temos também o curso de qualificação, que ele desenvolve competências comportamentais e técnicas, aprimorando a empregabilidade das pessoas com deficiência. Esses cursos todos de empregabilidade, de qualificação, de orientação profissional, de aprendizagem profissional, todos são elaborados com um instrutor capacitado. A gente trabalha na capacitação do instrutor para que ele trabalhe com a pessoa com deficiência. Ele recebe todas as informações das áreas das deficiências. Próximo, por favor. Esses são os cursos que a Unileu oferece, o curso vivencial, o livro da vida. Esse livro da vida é um curso bem importante, é um curso um pouco longo, que a pessoa faz uma análise da sua vida, inclusive da sua deficiência, e é assim constatado, analisado, e a pessoa com deficiência é levada a refletir sobre a sua vida social e a sua vida profissional. É de cunho bastante pedagógico, psicológico-pedagógico, até um momento terapêutico, em que ela também pode resolver algumas questões da sua aceitação da sua deficiência, das suas reais limitações. Porque, na verdade, nós não olhamos o lado deficiente da pessoa, nós olhamos o lado diferente e que pode desenvolver os potenciais. E, nesse livro da vida, ela está analisando também os seus potenciais, as suas reais limitações. Porque, por exemplo, para um surdo, uma pessoa surda, um deficiente auditivo, uma pessoa surda, é assim que eles gostam de ser chamados, surdos, é impossível falar ao telefone, se ele tem surdez profunda, ou ouvir música. Então, essa é uma limitação real. Essas limitações reais, eles têm que tomar consciência, mas, acima de tudo, perceber o seu potencial que pode ser desenvolvido e as suas habilidades, como poderão ser desenvolvidas, né? Os cursos Jogos de Mercado, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Atendimento ao Cliente, e o Empregabilidade está em vermelho ali, porque é um curso obrigatório. Toda pessoa que entra, ela vai ter que fazer o curso de empregabilidade para tratar com as dinâmicas do chão de uma empresa, que vão cobrar dessa pessoa, e ela deve estar preparada. Inglês e espanhol também, inglês e espanhol para surdos, português para surdos. Por que português para surdos? Hoje a gente sabe que a língua de sinais é a primeira língua da pessoa surda. Tem algum intérprete aqui de língua de sinais, de Libras? Como a Libras é a primeira língua da pessoa surda, o português, lógico, fica sendo a segunda língua. E a dificuldade que o surdo tem de ler e de escrever é por conta dessa realidade. Então, a Unileu desenvolve esse programa de português para surdos, é uma área bem pedagógica. Inclusive, todos os cursos têm o cunho pedagógico, né? Mas essa área de línguas é extremamente pedagógico em relação ao surdo, principalmente, porque a Unileu contempla
essa dificuldade do surdo de ler e escrever, porque ele é um falante nativo da língua de sinais. E etiqueta profissional, informática básica, Excel avançado, auxiliar administrativo, cidadania, informática para deficiente visual, com toda a tecnologia, né? Leitor de tela, softwares específicos, e informática para deficiente auditivo também, com intérprete e de Libras, sempre. Em todas as mediações com a pessoa surda, há intérprete. E o programa Caia na Rede, programa técnico de vendas, operador de telemarketing. O programa de qualificação de pessoas com deficiência, ele é um modelo de capacitação adotado diferente do mercado de trabalho, porque ele é uma alternativa a mais para cumprir a lei das cotas. É muito procurado pelas empresas, porque nesse curso de qualificação ele vai desenvolver vários conteúdos e há vários módulos que ele vai estar fazendo para poder se capacitar de uma forma mais ampla. Esse programa, o aluno também é funcionário remunerado. Ele pode passar a quantidade de meses pré-estabelecidos pela empresa. Pela empresa e a Unileu, né, que combinam, e em treinamento de 3 meses atuando numa empresa previamente definida, segundo as suas habilidades, o seu desempenho durante o curso. O próximo, por favor. E o curso de aprendizagem profissional, esse é um curso que a Unileu tem muito carinho, muito cuidado, porque os aprendizes, eles iniciam com 14 anos, é um programa que abre dos 14 aos 18, 24 anos. Mas hoje a Unileu está ampliando para sem limite de idade. E também oferece esse programa para as pessoas sem deficiência também, para que haja realmente uma inclusão. Esse projeto é um marco de desenvolvimento da empregabilidade da pessoa com deficiência, porque também é mais uma oportunidade efetiva de inclusão. Esse programa é bem específico, bem especial também, porque quando a Unileu estava fazendo esse programa, ele tinha 1 ano de programa, a Unileu fez contratou, chamou, reivindicou uma supervisão do Ministério Público. E após 1 ano desse curso, a Unileu conseguiu instituir na lei federal a obrigatoriedade, no programa do menor aprendiz, do aprendizagem, que a pessoa de deficiência seja incluída. Então, na verdade, foi um passo bem importante. Assim, a Unileu conseguiu aperfeiçoar uma lei oferecida, né? O próximo, por favor. Esse curso de aprendizagem é o curso mais longo, ele dura de 12 a 24 meses. E o menor aprendiz, ele trabalha menor, ou maior, né? Maior de 18 anos, ele trabalha 4 horas na empresa e 4 horas ele tem que cumprir uma carga horária de estudos, além do estudo formal dele. Na verdade, essas 4 horas, ele vai fazer todos esses cursos, todos esses módulos, né, do curso de aprendizagem, que é o inglês, meio ambiente, vivências corporativas, o livro da vida também entra aqui, segurança no trabalho, português básico, informática básica, saúde, vivencial, empreendedorismo, introdução à administração, comunicação, ferramentas de qualidade, oratória, contabilidade, responsabilidade social, cidadania e jogos de mercado. O próximo, por favor. E marketing, arquivo e protocolo, sistemas de informação, finanças pessoais, secretariado e recepção, recursos humanos, atendimento ao cliente, armazenamento, estoque, inventário, compras e estoque almoxarifado. O próximo, por favor. O programa de aprendizagem, a Unileu acredita que é preciso muito mais que criar oportunidades de emprego. É preciso aperfeiçoar as leis. Foi com esse programa que a Unileu se motivou a seguir na escolarização e investir na parte pedagógica também com mais propriedade, com mais consistência. Na verdade, o programa Aprendizagem ele tem uma fundamentação na teoria de Vygotsky e de Piaget,
que o conhecimento é construído através das experiências e que a aprendizagem ela se constrói também, né, através das interações sociais. Tem o objetivo de tornar o sujeito consciente da sua autonomia, tornar o sujeito não só ativo, mas interativo, né, a concepção de Vygotsky, e desmistificar o conceito de improdutividade e de invalidez. É olharmos para a pessoa com deficiência vendo que ela é diferente, não com a visão patológica de limitação ou de assistencialismo, que na verdade o assistencialismo foi algo que foi assim o maior retrocesso da inclusão, a época do assistencialismo. Claro que se a gente for olhar historicamente, a inclusão vem acontecendo a passos lentos, né? Historicamente, se pensarmos desde a época da segregação, do preconceito, até de exclusão e morte, né, da pessoa com deficiência, para parte do assistencialismo e depois inseridas nos institutos de educação, chamados institutos de educação, ou até manicômios, né? As pessoas eram inseridas. E passaram mais tarde para a educação especial, para as escolas de educação especial. Então, o objetivo do Anileu é esse, realmente desmistificar a improdutividade, o conceito de improdutividade e de invalidez. É olhar a pessoa pelo seu potencial, fazer com que ela se conscientize do seu potencial. E, através de todos os cursos, os objetivos de todos os cursos é levar a pessoa a fazer essa autoanálise, a desenvolver essa relação intrapessoal, fazer uma autoanálise e também desenvolver a proatividade. O próximo, por favor. Propiciar a troca do sujeito com os outros, né? Na teoria do Vygotsky e Piaget, com os outros e consigo mesmo, internalizando os conceitos, os papéis e as funções sociais. Levar o sujeito a transcorrer do plano social, das relações interpessoais, para o plano das relações intrapessoais. Realmente fazer uma autoanálise, verificar suas habilidades e seu verdadeiro potencial. E trabalhamos também, o programa Aprendiz trabalha também com Benjamin Bloom, que é o chá, né? A metodologia do chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude, que é o saber fazer e querer fazer, que é o conhecimento cognitivo, a habilidade é o psicomotor e a atitude é o afetivo. O próximo, por favor. Aqui são as empresas mantenedoras da Unileu. Na verdade, temos mais 6 empresas que ainda não estão no slide. E essas empresas fazem a contrapartida de uma mensalidade para a Unileu, para que a Unileu capacite, coloque, recoloque e acompanhe a pessoa com deficiência no mercado de trabalho e também oriente a empresa, faça sensibilização para todos os colaboradores e as pessoas que compõem a empresa. O próximo, por favor. Os projetos institucionais da Unileu. Nós estamos com um projeto muito específico e assim que a gente tem muito carinho e ficamos sabendo, depois de um ano, ficamos sabendo que agora vai iniciar o projeto em 2012, realmente, por conta daquilo que eu já tinha colocado para vocês. A Unileu não tem espaço físico, realmente, para construir uma escola, né? Então, a intenção e o projeto da Unileu é construir a escola de educação infantil chamado Mundo para Todo Mundo. E, nessa semana, uma dessas empresas mantenedoras concluiu e resolveu que vai fundar e vai manter essa escola de educação infantil. A escola de educação infantil para atender crianças com deficiência e sem deficiência, para que ela tenha a visão inclusiva, logicamente, né? Se fosse só pessoas com deficiência, seria uma escola especial. Então, é um desafio muito grande para a Unileu, para atender essas crianças de 3 a 6 anos de idade. Estamos bem felizes e a gente espera que o ano que vem vamos colocar a mão na massa aí. É um projeto novo,
um desafio realmente para a Unileu, e que a gente está vendo assim com muito carinho. E outro projeto também é a Escola para Jovens e Adultos, que hoje a gente está fazendo a parceria com as instituições escolares. Fazemos o encaminhamento, fazemos a triagem, encaminhamento, acompanhamento, inclusive até voluntariado. Muitas vezes eu fiz também voluntariado nas escolas, para que essa pessoa tenha sucesso. Então a gente todo mundo sai da sua caixinha na Unileu, na verdade, né? Para que essa pedagogia aconteça. No programa Menor Aprendiz ou Aprendiz, nós temos hoje uma turma na Unileu, um grupo de pessoas que ainda não conseguiram ser inseridas nas empresas e que a gente faz um trabalho bem pedagógico dentro da Unileu. Fazemos um trabalho de conscientização, de acompanhamento, inclusive até de um trabalho assim de conscientização e de um trabalho de escolarização mesmo individual para as pessoas que têm deficiência. As pessoas que apresentam deficiência intelectual, né, esse acompanhamento pedagógico é necessário, e estamos fazendo assim também na Unileu. Esse grupo de aprendizes que ainda não se encontram preparados em virtude da sua maior dificuldade para entrar no trabalho, eles estão trabalhando na Unileu, na casa da Unileu, até que eles consigam os requisitos necessários, se apropriar de todas as ferramentas necessárias para que sejam incluídas nas empresas com qualidade. O próximo, por favor. Então, a Unileu tenta, o projeto e a intenção, o objetivo da Unileu é assegurar a todos a igualdade de condições para o acesso e a permanência com sucesso na escola e na empresa, na verdade, né, que é uma proposta da Constituição de 88. E também, em consonância com a Declaração de Salamanca, né, que toda pessoa tem direito fundamental à educação e deve ter a oportunidade de conseguir e de manter um nível aceitável de aprendizagem, sabendo que cada pessoa tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagens que lhe são próprias. E assim a gente também vê no mundo do trabalho. Cada pessoa tem sua característica, seu ritmo, e isso é levado para as empresas também de com forma de orientação, para que isso seja respeitado. Então, é um trabalho de conscientização e de persistência e de corpo a corpo mesmo. A Unileu acredita que o trabalho com a diversidade, pelas experiências que ela já tem, traz um crescimento para os alunos com deficiência muito grande, para as pessoas com deficiência, um crescimento muito grande. E agrega valores imprescindíveis aos alunos sem deficiência, né? Porque eles aprendem a conviver com as dificuldades e percebem que, até diante disso, valorizam o seu potencial e procuram desenvolver com mais afinco, né? Com mais interesse, com mais motivação, a sua potencialidade. É necessário que as escolas estejam preparadas com recursos físicos e humanos para receber as pessoas com deficiência. E hoje a gente sabe que a maior dificuldade também para que as escolas recebam, as empresas recebam, principalmente as escolas, né, são os recursos físicos e humanos. O próximo, por favor. O próximo, por favor. E os desafios da inclusão realmente é a falta de recurso físico, a falta de estrutura física e falta de estrutura de recursos humanos. Por exemplo, se a gente for olhar nos Estados Unidos e na Europa, eles estão com um programa de inclusão há 100 anos atrás, né? Que já tinha os projetos já eram construídos pensando já nas barreiras ou eliminação das barreiras arquitetônicas. Então, a falta de estrutura física é um desafio da inclusão, o despreparo dos educadores e de toda a instituição, a falta de recursos pedagógicos, né, dos materiais pedagógicos. Como é que eu utilizo isso para o deficiente auditivo? Como é que eu utilizo esse conteúdo? Como é que eu vou passar para o deficiente visual, para o deficiente físico, que tem dificuldade também da escrita, né? E a falta de orientação nas instituições e nas organizações. O próximo, por favor.
Então, como eu falei, a inclusão realmente é um processo. Só é possível acontecer através das interações humanas, e nas quais nós descobriremos, não tem outro jeito, interagindo com a pessoa que a gente vai descobrir e conhecer a verdadeira identidade da pessoa com deficiência, como tratá-las, as suas reais necessidades, as suas reais limitações e os seus anseios. Não existe receita pronta, não existe uma cartilha para cada pessoa, e cada pessoa é uma. Ok. Então, qual é o próximo slide, por favor? O nosso posicionamento social é buscar informações de como conviver com a pessoa com deficiência, reconhecer suas necessidades humanas, físicas e tecnológicas, despojar-se dos preconceitos e mitos e adotar uma escuta inclusiva, um olhar inclusivo e uma atitude inclusiva. E isso depende de cada um de nós. De cada um que está sentado nessa cadeirinha, vai ter o seu jeitinho, vai desenvolver a sua habilidade para ter essa escuta inclusiva, esse olhar inclusivo e ter essa atitude inclusiva. O próximo, por favor. E os desafios também, eliminar barreiras arquitetônicas, e isso a gente vai atrás, né, através das políticas públicas, através de ações, de conscientização, e prover recursos específicos para as pessoas, né, com deficiências todas, física, intelectual, visual, os softwares especiais, lupa eletrônica, leitor de tela, bancadas, mouses, computadores adaptados, braille, soroban. Se pensarmos, as escolas ainda não têm essa tecnologia toda, né? Bengala branca, o sinal luminoso para o surdo nas escolas onde tem pessoas surdas, os jogos pedagógicos específicos para as pessoas com deficiência física também e visual. O próximo, por favor. E o grande desafio das empresas e dos pedagogos, das pessoas da área da pedagogia também, é apropriar-se da língua de sinais de uma forma que ela possa comunicar e interpretar, né? E adotar uma avaliação diferenciada para as produções escritas dos alunos surdos e dos alunos com deficiência intelectual. Existe um parecer do MEC, uma circular na 277 de 94, que propõe essa avaliação diferenciada. Então, é ter esse olhar diferenciado, porque o surdo, a pessoa surda, tem uma forma diferenciada de escrever e de expressar os seus pensamentos. Porque a língua de sinais tem uma estrutura diferente da língua do português. O próximo, por favor. Então, é imprescindível para o educador inclusivo, né? E também para o gestor inclusivo, conhecimento, ir em busca do conhecimento, em busca da formação, ter um desprendimento, ter boa vontade e dedicação. O próximo, por favor. Educador. Na verdade, ele tem que ter uma consciência de que ele tem que estar sempre mudando as estratégias no seu processo de ensino-aprendizagem. Ele pode trabalhar com todos os conteúdos, mas a mudança de estratégia dentro do processo de ensino-aprendizagem é primordial. E esse olhar tem que ser de cada um. Essa percepção de cada pessoa, essa sensibilidade, cada educador tem que desenvolver, né? Essa sensibilidade. O próximo, por favor. Tá, ok. Então, o posicionamento do pedagogo, do gestor, hoje, mais do pedagogo, do educador, é humanizar as relações. O próximo, por favor. Humanizar as relações, humanizar a educação. O próximo, por favor. Porque é só na interação com o outro que se dá o verdadeiro encontro. E, em consequência, um aprendizado se estivermos inteiros. É essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, ok? Muito obrigada por me ouvirem. Muito importante, né, Maria José, essa fala. A Maria José, ela tem realmente uma grande experiência, principalmente com a educação de surdos, né? Que a inclusão do deficiente auditivo,
a gente percebe no mercado que é uma das mais difíceis de serem realizadas, né? Em função da dificuldade desse processo de comunicação. E falando em comunicação, abrimos agora o espaço para que vocês possam iniciar as perguntas às duas palestrantes. Antes da primeira pergunta, só avisar o pessoal que está desesperado atrás das apresentações, como a procura foi muito grande no número dos pendrives, a gente vai fazer uma cópia do DVD, então as alunas da FAMEC podem retirar comigo depois. Vou mandar uma cópia para o pessoal do Costa Viana, com a diretora, então vocês peguem com ela, e se tiver alguém de uma outra instituição, falem comigo que a gente dá um jeito, porque senão sobrecarrega as cópias ali agora. Então, a primeira pergunta. Boa noite. Eu sou a Gislaine, estudante de pedagogia na FAMEC, e eu queria saber sobre a pedagogia hospitalar. A gente sabe que no hospital nem todas as crianças estão lá, estão bem, né? Estão sentadinhas, bonitinhas, conversando, tendo movimentos com as mãos. Então, eu queria saber como é feito essa educação no hospital com as crianças que estão mais enfermas, que não têm movimento, que acabaram de passar por alguma cirurgia. Como é dada essa educação para essas crianças? Essa educação ela é para todos que estão no hospital ou tem alguma, né, inclusão de alguma criança que ela não pode ter essa educação? Obrigada. Muito boa pergunta. Na verdade, assim, todos têm direito à educação, né? A gente tem que respeitar o direito da criança. E ela também tem direito à saúde. Então, assim, se a criança não tem liberação médica para receber o atendimento, porque o atendimento pedagógico vai prejudicá-la, ela não vai receber o atendimento. Mas o que a gente encontra na maioria das vezes é sempre liberação para atendimento. Alguns momentos, assim, ela não pode, né, por conta, fez um transplante de medula, tem que ficar 1, 2 semanas sem contato com ninguém, mas o médico já começa a liberar, próximo assim do final das 2 semanas, o médico já começa a liberar para o atendimento. E aí, assim, a gente tem criança, tem vários tipos de atendimento pedagógico no hospital. A gente tem criança que pode sair do quarto, que vai para a sala onde tem a aula, propriamente dita, e aí ela pode, às vezes, juntar com um grupo de crianças e ter aula, né, coletiva, como numa sala de aula comum. Normalmente o número de crianças é menor do que uma sala comum, mas é um grupo. E tem criança que está impossibilitada de sair da cama, tá? Tem criança que está amarrada, às vezes, por conta de uma cirurgia para extensão da coluna, da perna, com um monte de parafuso, ou no braço, não pode escrever. Então, assim, o professor ele trabalha, quando a criança não pode escrever, como escriba dessa criança. Porque é muito difícil a gente encontrar criança que não queira ser atendida. Mas também tem isso. A gente tem que respeitar a vontade dessa criança. Porque, afinal de contas, ela está afastada porque ela está com problema de saúde. Então, a gente sempre trabalha com a criança que esteja querendo receber o atendimento. A que não quer também não significa que a gente chega lá, você não quer, tchau, então vai embora. Não é assim. A gente começa a comer pelas beiradas, a gente brinca, né? Porque normalmente eles estão numa enfermaria. E aí tem mais do que uma criança. Então aquela não quis, o professor vai e trabalha com a do lado. Aí a hora que aquela que não quis começa a ver como é a aula, ela já fica, né, deslumbrada e já começa a participar. E daí já vira, professor, quando você volta para me dar aula? Né? Então tem toda essa questão do convencimento da criança. E criança impossibilitada de fazer por conta de problema de... que está com soro, às vezes ela está com soro no braço, não é nem nada assim, que fez cirurgia, nada disso, mas ela está com soro, não consegue escrever, ela é destra, escreve com a mão direita e não está com soro justo na mão direita. Então, assim, o professor ele trabalha como escriba dessa criança, como a gente usa muito computador, né, laptop, material concreto, então é bem prático assim o trabalho mesmo. Próxima pergunta.
precisa de especialização para atuar em pedagogia hospitalar? Não. A gente pede, assim, o pedagogo, ele tem que ser pedagogo, então tem que ter graduação. Todos os professores, eles têm que ter uma graduação numa determinada área do conhecimento. O que acontece é que, assim, eu fiz agora um trabalho nessa última semana sobre a identidade do professor, né? Quem que é o nosso professor que atua no hospital? E aí a gente pôde constatar, a gente tem 47 professores que trabalham na Secretaria de Educação, no atendimento do hospital, porque fora o hospital, a gente também tem o atendimento domiciliar. A criança, às vezes, ela recebe alta do hospital e ela vai ficar em casa ainda. Por exemplo, criança com câncer, fica com a imunidade baixa, e aí o médico não deixa ela voltar para a escola, fica um tempo ainda fora da escola, e um tempo longo, às vezes é 1 ano, 2 anos. Então, todo o tempo que ela faz o tratamento, ela está fora da escola. Aí a gente, além então do atendimento no hospital, a gente tem o atendimento em casa, né, que a gente libera o professor para atender em casa. E o que eu pude notar nessa pesquisa que eu fiz com os nossos professores, que a maioria dos nossos professores tem especialização. E aí cada um tem especialização numa área diferente. Tem gente que tem mais do que uma especialização, tem 2, 3 especializações. Então, dos 47 professores que trabalham no hospital, a gente só tem 2 professores que não têm especialização. E a gente tem 4 mestres formados, né, em educação, mestres em educação, matemática, ciências exatas. Então, assim, acaba sendo pessoas que têm uma formação mais diferenciada. E o olhar tem que ser um olhar diferenciado, é um olhar inclusivo, né? Então, tem um perfil diferenciado para trabalhar no hospital, não dá para ser qualquer professor, né? Então, tem uma coisa assim, a gente tem uma lista no estado que todo mundo faz inscrição para participar como PSS. E a gente contrata PSS para o atendimento domiciliar, só que não pode ser qualquer PSS. Não dá para chegar lá na lista, é esse agora. Tem que ter tem uma entrevista com essa pessoa, tem que ver se essa pessoa tem perfil para o atendimento, porque ele tem que lidar com essas questões de subjetividade da criança, questões de aceitação, entendimentos de flexibilização, de adaptação curricular, adaptação de conteúdo, adaptação de tarefa, né? Então, acontece assim, a escola, você, enquanto pedagogo da escola, você pede lá para o professor mandar. A menina está afastada, está internada, vai ficar no hospital. A gente liga para a escola, manda a tarefa dela. Aí o professor manda assim, copiar da página 30 a 40. Aí a menina está enfaixada, toda enfaixada, não consegue copiar. Né? Então, essa coisa, né, o professor do hospital tem que daí saber como que ele vai fazer esse trabalho. Ele não vai fazer ela copiar, mas tem que trabalhar aquilo com ela. E aí, como que vai ser o trabalho? A partir da perspectiva inclusiva mesmo. Só uma partezinha. Pode falar mais perto. Só uma partezinha. Só complementando, né? Na verdade, o olhar inclusivo e a escuta inclusiva e a atitude inclusiva, eu penso que um pedagogo, um educador tem que ter em todos os segmentos, inclusive na educação regular também, né? Bem colocado também. Boa noite, eu sou Eliana e a minha pergunta é para Maria José. Eu quero saber como que o professor deve avaliar o aluno surdo que está incluso. O MEC propõe essa avaliação diferenciada para que o professor avalie o conteúdo e não a forma. Por exemplo, o surdo, ele utiliza exatamente a estrutura da Libras, né? Ele não utiliza tempos verbais, não modifica tempos verbais. Ele fala, eu ter carro, eu vestir roupa, eu comprar sapato, sempre o verbo não afirmativo. Porque na Libras não existe tempo. O tempo ele faz significando com a mão, né? Um gesto com a mão. Passado, futuro, ou ontem, ele faz um sinal, né? Ontem, hoje, amanhã. Se é passado de menos remoto, né? Ele faz um sinal assim, passado remoto, muito tempo.
Então, ele vai colocar para a gente o conteúdo, vai ter mensagem, vai ter conteúdo o texto dele. E você deixa um peso maior para o conteúdo e um peso menor para a forma. E aí você pontua o texto correto, sempre deixa o modelo correto para que ele visualize, porque a aprendizagem do surdo não é pela rota fonológica, mas pela rota lexical, né? Pela rota ortográfica. Então, a palavra, o visual é extremamente importante. E aí você pode trabalhar dessa forma, deixando sempre o modelo correto e trabalhar, lógico, com as formas verbais que ele precisa aprender, mas considerando aquilo que ele traz de conteúdo que realmente tem conteúdo. Se a gente for ler com um olhar inclusivo, né? Com a escuta inclusiva, a gente vai perceber o conteúdo, o que ele quis colocar. Respondi a sua pergunta? Boa noite. Então, eu queria saber, pedagoga, se qualquer deficiente pode estudar na Universidade Livre para Eficiência Humana? Você pode repetir, que não ficou muito claro? Assim, eu queria saber se qualquer deficiente pode estudar na Universidade Livre para Eficiência Humana. Quais deficiências? Quais as deficiências? Qualquer um deficiente? Qualquer deficiente, qualquer pessoa com qualquer deficiência poderá fazer o cadastro na Unileu. Qualquer deficiência, deficiência física, intelectual, auditiva, visual, subnormal ou deficiência profunda, surdez moderada ou surdez profunda, e as pautas psicológicas e neuropsicológicas também, né? Os transtornos globais de desenvolvimento, bipolares, tem vários outros segmentos também da deficiência. Então, todas as pessoas poderão estar. E nesse programa de aprendizagem, as pessoas sem deficiência também estão se cadastrando e sendo incluídas junto com o programa das pessoas com deficiência. Vou até relatar, um dia eu estava na Unileu e foi bem interessante, que tinha uma pessoa bem idosa, tá? Vamos falar bem em português, claro, e ela estava lá e ela pediu para fazer a ficha, né? Aí o rapaz, né, ele ficou meio assim, né, assim, você tem deficiência? Ela, não, só a idade. Então foi interessante que também foi recebido. Então, para a gente perceber um pouquinho como que está o preconceito, né? Como que está também a questão da deficiência, né? Se nós pensarmos, nós também temos nossas deficiências, né? Todo mundo tem a sua deficiência. Provavelmente a gente diz considerados normais, entre aspas, mas esse normais, cada um tem a sua deficiência, né? Mais nada? Não, tá, então eu vou fazer uma que o professor teve que se ausentar e pediu para que eu fizesse. Eu esperei um momento que de repente tivesse baixa. A respeito da educação nos hospitais. Mateus, mais perto, por favor. Obrigado. Aqui. Foi. Você disse da divisão dos professores por áreas, né, das exatas, etc. E aí o professor me questionou, pediu para que eu replicasse o primeiro caso, que era o professor que daria a língua portuguesa, a língua estrangeira, artes e educação física. E aí ele questionou, falou assim, arte e educação física é uma coisa tão específica, né, como é que fica a pessoa que assumiria todo esse pacote? Na verdade, não é só artes e educação física que é tão específico, né? Se a gente pensar, cada uma das disciplinas tem a sua especificidade, tem a sua história, né? Tem a sua construção social. Então, assim, na secretaria a gente trabalha as disciplinas do conhecimento, né? As escolas todas, nosso trabalho na secretaria é disciplinar. Então, a gente valoriza muito, a gente tem um departamento de educação básica que trabalha fundamentalmente as disciplinas do currículo, né, da escola, do núcleo comum, como a essência da escola, né? E no hospital, a gente também trabalha dessa forma. Só que o que a gente percebeu no hospital? O espaço para a gente atuar no hospital é um espaço muito limitado. Primeiro que, assim,
é muito novo, né? A história da educação hospitalar é muito nova. A gente começa com a educação hospitalar no mundo em 1929, 1930. Né? É a Segunda Guerra Mundial que dá uma impulsionada bem grande para a educação no hospital por conta de um monte de criança, de adolescente que ficou com sequela e teve que ficar em hospital. Então, na Europa, principalmente França, Alemanha, países que se envolveram na Segunda Guerra Mundial, eles começam a implantar as classes hospitalares. É criado o cargo de professor hospitalar por conta dessa realidade. E no Brasil, isso só acontece em 1950. A primeira escola em hospitais que a gente tem registro é no Hospital Jesus, no Rio de Janeiro, com uma classe hospitalar. E isso só vai aumentando a partir da década de 90. Então, a gente, até essa época, a gente começou ali no Rio, depois teve mais uma classe hospitalar na região sudeste, também ali próximo de 1950, 1952, se eu não me engano, 53. E depois, em 1990, que começa a ter mais classe hospitalar, mas isso dá 9 classes. Então, são pouquíssimas as classes. Depois, de lá para cá, o número aumentou muito. A gente não tem muitos registros sobre isso. Então, a gente tem algumas pesquisas sendo realizadas de mestrado, doutorado, com relação a esses números, que as pessoas estão entrando em contato com os diferentes hospitais no Brasil para tentar fazer um levantamento mais fidedigno. Porque nem o MEC tem números atualizados. Se a gente entrar no site do MEC, a gente tem lá que tem 30 classes hospitalares no Brasil todo. Só que no Paraná a gente tem 11, então eles não, 11 serviços. Então a gente vê que, e no Rio de Janeiro eu sei de vários outros, na Bahia eu sei que tem, Belém tem. Então a gente tem, começa a se espalhar por todo o Brasil esse atendimento. Só que quando a gente começa a implantar aqui no Paraná, a gente tem toda uma disputa de território. A gente não tem espaço no hospital. O hospital, a hora que a gente diz, onde você trabalha? Eu trabalho no hospital. Com o quê? Você é médica? Até minha filha, de 5 anos, ela dizia assim, ela fez um desenho na escola me colocando como dentista, porque ela não era concebível na cabeça dela, a mãe dela que trabalhava no hospital. E ela me falava, mas você é médica, mamãe? Não sou médica, eu sou professora, eu sou pedagoga. Então, assim, a hora que a gente vai para o hospital, não tem espaço para todo mundo. Porque a gente tem 12 disciplinas, 12 disciplinas que teria que ter um professor para cada área. Como não tem espaço no hospital e não tem demanda também para tanto professor, a gente pensou numa forma menos traumática para a criança. E aí a gente pensou assim, o que a gente tinha de história? As prefeituras que liberavam professor, que liberavam pedagogo para atender a criança. Aí esse professor chegava lá e ele atendia os pequenos, porque o pedagogo ele é formado para dar aula de 1ª a 4ª série, para o ensino, educação infantil. Então tinha atendimento para as crianças, os adolescentes ficavam relegados ou abandonados, ou sendo atendido de uma forma que ele não gostava de ser atendido. Porque aí o professor de 1ª a 4ª, como ele a nossa formação é uma formação muito mais para a gente trabalhar a prática, a questão do concreto, o adolescente ele já está numa parte mais abstrata. E aí a gente começa a levar joguinho para o adolescente, ele vira e fala, eu não aguento mais jogar, eu quero aprender, eu quero conteúdo. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado assim, é com a vitimização da pessoa que está no hospital. Porque a gente começa a achar, não, coitadinho, está doente, vamos fazer mais vamos reduzir. Não é reduzir, é respeitar a dificuldade que ela pode ter, mas ofertar conteúdo. Então, a gente tem alguns relatos das crianças que dizem que eles amavam a hora que chegava o professor diário, o professor de ciências, de matemática, de física, e dava física, e dava matemática, porque ele parava de jogar, de ficar só jogando joguinho. Porque a gente sabe de toda a especificidade do jogo, que a partir do jogo, quanta coisa a gente pode aprender. Mas, para um adolescente que já está no 3º ano do ensino médio, ele tem outras preocupações. Ele, às vezes, está preocupado com o vestibular que ele vai ter na outra semana. Então, por conta dessa necessidade de espaço e dificuldade de demanda, a gente pensou numa perspectiva que a gente pudesse atender todas as disciplinas,
mas com um número reduzido de profissionais. Então, por isso que a gente juntou mais ou menos parecido na área. A gente já tentou até abrir, só que a área de linguagens é uma área que a gente não tem tanta dificuldade, porque os professores eles conseguem fazer um trabalho integrado com as outras disciplinas. A gente tem bastante dificuldade na área de exatas, porque a gente tem que trabalhar matemática, física, química, ciências e biologia. E aí, às vezes, o nosso professor ele é formado em biologia. Ele não tem os conhecimentos de matemática. E aí, como que ele vai trabalhar os conteúdos de matemática com aluno de ensino médio? Quando é aluno de ensino fundamental, é mais fácil. Mas em ensino médio, o negócio começa a pegar. Né? Então, a gente já tentou assim, dividir em mais, né? Deixar mais dividido, deixar ciências da natureza, ciências exatas, mas isso a gente não conseguiu fazer também, até por conta de demanda. Né? A gente tem um custo bem alto para essa oferta de professores, porque a gente... né, fica com todos os encargos, né? Então a gente paga o salário, paga a substituição na escola, porque esse professor ele sai de uma escola, então gera substituição para ele na escola de origem, né? O material que a gente oferta, né? Então acaba sendo uma coisa não é tão barata. Se a gente fez um cálculo de valores do ano passado, então foi uma coisa meio bem alta. Então a gente fica assim, até com medo de falar, vamos aumentar a quantidade de professores, porque... Só que a gente tem um hospital que, por conta da demanda de atendimento, que no caso é o HC, que a gente tem uma equipe dobrada. Então, em vez de 3 professores, a gente tem 6 professores. E o interessante lá é que cada professor ele tem uma formação diferenciada. Então, a gente tem 2 professores da área de linguagem. Um é de língua portuguesa e outro é de artes. Então, eles já fazem uma divisão. O de português fica português, inglês e espanhol, e o outro fica com educação física, artes, né, e ajuda no português quando é necessário. Porque o currículo, ou o número de aula da língua portuguesa e da matemática também é maior do que as outras. Isso também a gente tem que levar em consideração no atendimento da criança. Então, se a gente vai fazer uma divisão do tempo que ela está lá no hospital, também tem que levar em conta a carga horária dela da escola também, para tentar ficar mais próximo. Então, não sei se eu consegui responder. Posso também fazer uma pergunta? Você deixa? Matheus, tem uma lá querendo fazer pergunta. Deixa eu aproveitar e perguntar. Quando você foi falando, eu me lembrei também das pessoas que moram fora de Curitiba, que vêm para Curitiba para fazer tratamento de saúde e que acaba ficando, por exemplo, na Casa de Apoio Ideal, no Albergue São João Batista. Nós temos várias instituições aqui que atendem esse público. Como é que fica a situação para este público? Ela é contemplada, não é? Gostaria de saber. O que a gente faz é o seguinte, a gente tem, cada hospital tem a possibilidade de implantar uma classe hospitalar. Então, a gente tem o atendimento que é no leito com a criança, com essas, né, que não podem sair, que estão lá amarradas. Amarradas, eu digo, porque tem o soro lá. Então, é meio que um amarrado, entre aspas, né? Mas a gente tem a possibilidade de fazer classe hospitalar, porque normalmente a gente tem uma sala e a gente organiza o horário dos professores para que eles ofertem essas classes hospitalares. Então, por exemplo, no HC, a gente tem classe hospitalar. Então, a criança que está numa outra casa, ou nem mesmo na casa, se ela estiver em qualquer outro lugar, e eles vê, né, a família, não, eu queria que ele continuasse tendo, né, ele teve alta, mas ele não vai voltar para a escola, ele pode continuar frequentando a classe hospitalar. Então, eles passam o horário e as crianças voltam, continuam frequentando. O que acontece quando, às vezes, ela vai embora, a gente libera o professor de atendimento domiciliar na cidade que ela está, para fazer o atendimento lá. Agora, esses outros que estão nessas outras casas, que não têm convênio com a gente, que não tem uma equipe na casa, aí podem ir para as classes hospitalares. Não são todos os hospitais que têm, porque tem alguns hospitais que não têm. A sala é muito pequenininha. Então, no evangélico, a sala é minúscula, não cabe classe hospitalar.
No Hospital do Trabalhador também, a sala é muito pequenininha, mas na PACN tem classe hospitalar, no Hospital de Clínicas, no Pequeno Príncipe tinha classe, né? Então tem os horários pré-determinados que a gente combina com a família. Normalmente a gente passa o telefone e a família liga. Pode ir hoje? Quem é a professora de hoje? A professora de matemática vai dar aula? A professora de história vai dar aula? Ele está precisando de história, então acaba indo. Meu nome é Inês, eu sou estudante do Costa Viana. E eu gostaria de saber se é correto o intérprete corrigir a atividade do surdo para poder entregar para o professor. Vamos dizer, o surdo escreve da maneira dele, que ele conhece, e o intérprete passa para o português para poder entregar para o professor. É correto isso? Olha, os intérpretes têm um código de ética para ser respeitado, né? Na verdade, se o aluno fez uma produção escrita, é correto que ele se dirija direto ao professor para corrigir, porque o professor está tratando de escrita e não de comunicação não verbal. Então, eu penso que é mais correto, na verdade, correto que o aluno faça a sua produção e que o professor entregue para o professor. A função do intérprete é interpretar a comunicação, o que o professor está falando ou o que o aluno está falando para o professor, e não a forma escrita. Vou até partilhar com você um testemunho que eu tenho da minha experiência, tá, como professora. Eu tive uma turma com 2 alunos surdos, tá? E essa turma, esses 2 alunos foram os meus alunos mais brilhantes, isso no nível superior, no curso de desenho industrial. Então, é um curso que também exige bastante simbolização. O que foi colocado pela Maria José, que nós, como professores, é que precisamos aprender a também ter essa atitude inclusiva, de chegar e ver que não está escrito no tempo verbal, na forma correta, como a gente quer, e compreender. Ele conseguiu captar a ideia, está transmitido na ideia. Então, eu considero correto. Então, é nessa postura que a gente precisa mudar, na minha opinião, tá? Então, apenas compartilhar, ok? Eu estava numa fala, esses dias atrás, de uma pessoa que é intérprete, e ela estava falando que é complicado, às vezes, porque nem a escola está preparada muito para o intérprete. Né? Porque o que ele é? Ele tem que falar como, né? Então, assim, falar aquilo que o surdo está falando, né? Então, às vezes, o surdo está bravo com alguma coisa, ele começa a falar e ela traduz, né? Ele falou isso. Aí a pessoa, depois da briga, assim, a diretora chamou: meu Deus, você tem que ter ética, você não pode falar essas coisas. Aí ela: não fui eu que falei, foi ele que falou, né? Então, às vezes, a escola não está preparada, né? Não está sabendo direito lidar com essa questão, né? Então, a gente tem que ter clareza de que o que é o intérprete? Ele está ali para dar voz para o surdo que não conseguiria né, falar sem a possibilidade do intérprete. Então, né, a correção não é a função do intérprete. Tá? Vamos caminhando então para a nossa última pergunta, em virtude do tempo. Boa noite, meu nome é Tatiane. Na verdade, eu queria aproveitar o momento da reunião dos temas, né, de educação em ambiente hospitalar e da inclusão. E a minha dúvida é a seguinte: como que se procede em ambiente hospitalar? Já que, pelo que o professor Matheus perguntou e a senhora respondeu, nós não temos tantos profissionais disponíveis em caso de pacientes com algum tipo de deficiência. Como é dada a educação para esse jovem ou para essa criança nesse caso? A gente tenta trabalhar da mesma forma na escola, como se ele estivesse numa escola regular. Só que, assim, a gente tem os nossos professores... uma coisa que a gente ouve bastante deles é assim: mas eu não tenho formação. Então, a gente está, a secretaria está fazendo agora, para o mês de novembro, uma formação continuada só sobre educação especial, para tentar trazer subsídios para que ele possa trabalhar com essas pessoas com mais qualidade, né? Porque algumas vezes assim ele não sabe o que fazer. Mas a gente
a gente tem a possibilidade de conseguir algumas questões. Então, já teve caso assim de criança cega, que as pedagogas ligam para a gente na secretaria: olha, Claudineia, a menina é cega, o que eu faço? Aí a gente entra em contato com o departamento, com os responsáveis pela deficiência visual, vê o material que precisa, né, porque às vezes precisa ampliar o material, tal, faz toda essa articulação para que o trabalho aconteça também com essa criança, né, para ela não ficar excluída do processo de aprendizagem de forma alguma, né? Ou surdo, tem a possibilidade do intérprete, então a gente vê como que a gente tenta contratar um intérprete também para acompanhar no hospital, né? Então tem todo esse trabalho que a gente tenta fazer junto. Então, toda vez que, né, precisa de algum material diferenciado que a educação especial tenha, a gente tenta ofertar para eles. E o que a gente combina com eles é assim: viu lá que a criança tem uma necessidade especial, informa o mais rápido possível para a gente ver o que a gente pode fazer para incluir essa criança no atendimento. Bom, eu só tenho a agradecer e a comentar com vocês que os dois temas, né, estão, de certa maneira, interrelacionados. Mais alto? Nós temos aqui a educação inclusiva, né, voltada para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que tem muitas outras questões que eu até pensei em fazê-lo, mas agora, em função do horário, vou deixar para uma outra oportunidade, Maria José. Mas, assim, nos dois casos, a gente percebe o carinho que o pedagogo tem que ter com esses públicos, tanto com as pessoas com deficiência, quanto com as pessoas que estão no hospital, né? Nos dois casos, tomar cuidado para não ter essa postura do tadinho, né? Coitadinho, e a gente acaba caindo para a postura assistencial, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, sobre isso. E também se percebe novos nichos do mercado de trabalho para vocês, para a pedagogia, né? Não ficando apenas no contexto da escola. Estão vendo outras tendências de atuação profissional no mercado de trabalho. Então, de alguma maneira, essas duas palestras contribuem com essa formação nossa. Eu gostaria de agradecer bastante, né, a sua contribuição, Claudineia, a sua também, Maria José, e peço agora ao professor Matheus que venha contribuir também para os nossos agradecimentos às duas profissionais, entregando, né, singelamente o nosso certificado pela participação de vocês. Obrigada. Né? Apenas uma lembrancinha, assim como as flores. Obrigada. Claudineia, vamos seguir a sequência alfabética. Matheus, para a professora Maria José. Muito obrigada. E agora, só um instantinho, Matheus. É um pouco estranho a gente também entregar flores, mas homem também gosta de flor, não gosta? Né? Ao professor Matheus, da nossa comissão organizadora, né, agradecendo o voto de confiança, embora nós não estamos encerrando a semana, acho que é bem importante destacar, mas apenas um gesto de carinho também pela sua dedicação e pela turma toda e por nós todos, por zelar. Obrigada. Lembrando que amanhã nós temos continuidade do evento, né, Momento Pedagogia, contudo, nas instalações da FAMEC, no bloco 3. Serão ofertados diversos minicursos, vou ler rapidamente para vocês os temas, tá? Musicalização na educação, oratória, dança e relações interpessoais, Libras, marketing pessoal para pedagogos,
práticas de ciências na educação básica, contação de histórias, propriedade intelectual, a importância da educação moral do sujeito. Destaco que são apenas 25 vagas para cada curso. Então, quando vocês forem, né, para o bloco 3, não se esqueçam de pensar na opção A, na opção B, caso, né, aquele curso já tenha encerrado as inscrições. Tá? Iniciaremos amanhã às 19h30, mas procure também chegar um pouquinho antes. Também teremos, após o evento do minicurso, teremos também exposição de livros, teremos uma pequena confraternização de encerramento ali no bloco 3. Obrigada a todos, né, pelo carinho, pela atenção dispensada hoje. Obrigada, Claudinéia, obrigada, Maria José. Gente.